Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um estudo bíblico aqui da Meu Pomerode. Que bom que você está aqui, que bom que você tem nos acompanhado. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico do Evangelho de Lucas. E a gente já está indo para a reta final, por dizer assim, né? Estamos caminhando para os últimos capítulos do livro. E hoje nós vamos ver o capítulo 19, dos versículos 28 a 48. Então eu peço que nesse momento você pause o vídeo, leia teu texto bíblico 1, 2, 3 vezes se necessário. E daí depois você dá um play de novo no vídeo para a gente poder refletir sobre ele já com o conteúdo internalizado. Então, agora que você já leu o nosso texto, agora que você já está por dentro da história, né? A gente precisa ver algumas coisas muito interessantes aqui. Antes desse nosso capítulo 19, Jesus teve encontros com muitas pessoas, ele foi ao encontro, vieram ao encontro dele e coisas bem grandiosas aconteceram, né, na sua presença. Mas esse texto aqui em especial, ele marca uma entrada ou o início de um caminho que não tinha como voltar atrás. Quando Jesus entra em Jerusalém, da forma como ele entrou, não tem a ver com ele entrar e não poder sair, mas a forma como Jesus entra em Jerusalém, nesse nosso trecho, isso significa que ele entrou num caminho sem volta. Jesus aqui, ele caminha em direção à cruz literalmente agora, porque ele entra em Jerusalém e ele não é visto mais como só um profeta, como aquele que é alguém de bom exemplo, um bom mestre, alguém que cura, mas ele é reconhecido como alguém grandioso e alguém que vem por parte de Deus. Tanto que tem inúmeras características dessa entrada, nós chamamos ela inclusive de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vemos inúmeros detalhes nesse trecho aqui que fazem a gente perceber quão importante ele é. A cidade santa, né, a cidade de Jerusalém, não estava necessariamente aguardando a vinda de Jesus, mas quando Jesus ordena que seus discípulos vão até a entrada da cidade e busquem um jumentinho para que ele possa não entrar andando, mas sim levado sobre um jumento, assim como profetas faziam, assim como reis faziam, era um simbolismo de algo grandioso, ou de alguém que vem com autoridade, alguém que vem como Senhor. E naquele momento em que Jesus faz isso se concretizar, ele cumpre a profecia de Zacarias. Eu quero te convidar a dar um pulinho na tua Bíblia, lá em Zacarias 9, versículo 9, que diz o seguinte, é de se arrepiar, de perceber o quanto aquilo que acontece aqui no nosso trecho do capítulo 19 já estava profetizado por Zacarias mais de 500 anos antes. Alegrem-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. É grandioso perceber que um detalhe tão simples como o animal sobre o qual Jesus entraria na cidade santa, na cidade de Jerusalém, já era previsto, já era profetizado muitos anos antes. Mas não é só uma profecia para dizer, não, agora está acontecendo tudo assim exatamente como tinha sido dito, mas a função daquele jumentinho era muito especial, porque além de representar alguém como um senhor, representava alguém humilde ao mesmo tempo. Tanto que aquele jumentinho que é mencionado no nosso capítulo 19, ele é um jumentinho que nunca tinha sido usado para nenhuma outra coisa. Nem para trabalho, nem para carregar ninguém, para nenhum outro fim. Ele era puro. Ele ainda não tinha sido usado para nenhuma tarefa. E a primeira e única tarefa que esse jumentinho teve foi de carregar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Cristo, para dentro da cidade santa, com o objetivo não de ser o Senhor que vem para dominar, que vem com espada, mas aquele que vem para salvar, aquele que vem com a intenção de redimir o seu povo.
Por isso, o Zacarias já diz muito tempo antes: alegre-se, cidade de Sião, exulte, Jerusalém. E é a atitude que o povo tem. As pessoas em volta do caminho, ou as pessoas que percebem Jesus entrando na cidade sobre um jumento, eles não conseguem ter outra atitude ou outra reação que não se prostrar ou celebrar a entrada de Jesus. Talvez nem sequer entenderam direito o que estava acontecendo, mas a cidade exultou de alegria e o recebeu como o Senhor, o Rei dos Reis, como ele era. E é muito interessante ver que as pessoas recebem Jesus e elas não têm a intenção de receber Jesus como aquele que vem salvar. As pessoas que estavam em Jerusalém naqueles dias, naquele momento, elas estavam por causa da festa da Páscoa. Ou seja, tinha muita gente na cidade. Muito movimento, muita gente de fora. E quando Jesus entra, de alguma forma, eles reconhecem a Cristo e se prostram diante dele. Tem um comentarista que nos diz que quando Jesus finalmente chega à Cidade Santa, ele é recebido pelas pessoas com louvor e assim se cumpre a profecia de que aquela festividade da Páscoa seria também um dia importante, porque o Filho de Deus se faz presente na Cidade Santa. E na decorrência do nosso texto, na continuação do nosso texto, a gente encontra algumas imagens de pedras que falam, e todo esse assunto entra ali, onde a gente lembra que nossa tarefa não é ficar esperando, não é ficar olhando sem fazer nada, não é ficar admirando a Cristo sem fazer nenhum movimento, mas que a nossa tarefa é falar de Cristo, é falar daquele que vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e anunciar essa palavra ao mundo, contar essa palavra para a cidade, anunciar essa boa nova, que é o que significa evangelho por si só. Porque lá no Antigo Testamento, Deus já mostra que ele vai usar pedras para que se tornem vivas, que ele vai usar o jumento para falar se a gente não falar, mas que a criação por si só, ela já exalta Cristo. Portanto, a nossa tarefa é fazer o mesmo, é ir ao encontro dele e é fazer com que isso aconteça. E logo depois dessa entrada triunfal, desse momento glorioso de Cristo, Jesus ele não fica recebendo glórias e elogios, mas ele puxa as mangas, arremanga os braços e se coloca à disposição de trabalhar. E a primeira coisa que ele vai fazer é ir ao templo, é ir à casa de Deus, é ir ao lugar da presença de Deus. E lá, quando ele chega, ele já tem que fazer algo que a gente algumas vezes dá risada, mas é onde a gente vê Jesus ficando indignado com os vendedores, com aqueles que usam o seu templo, a casa de Deus, para fins errados. E ele limpa. Ele diz a palavra que ele vira as mesas, que ele chuta as coisas, porque ele fica irado de ver que a casa de Deus está sendo mal usada. E depois que Jesus limpa, coloca as coisas em ordem novamente no seu templo, no templo do Pai, ele se coloca à disposição de servir. E é muito interessante ver como Jesus, a partir daquele momento, ele falava novamente com autoridade. Ele volta a falar da sua missão, de vir e se entregar pelo mundo, de vir e reconciliar a humanidade com o Pai. E todos aqueles que estavam presentes o ouviam com autoridade, pelas coisas que eles haviam visto e ouvido a respeito de Cristo. E agora, meu querido e minha querida, eu tenho uma pergunta para você. Nós, você, nós temos ouvido a Cristo, nós temos ouvido a Deus, ou nós temos nos deixado levar pela correria do final do ano, pela correria do mundo, de ter que arrumar a casa, de ter que ir no trabalho, e agora chega final do ano, de comprar presente, de visitar todo mundo, de fazer tanta coisa. A gente está ocupado demais ou a gente tem ouvido a Cristo? Tem se dado tempo para, nesse tempo de advento, ouvir a voz de Deus e não só a voz do mundo, a voz das coisas
desse mundo, mas também a voz do próprio Deus. Se você tem ouvido a voz de Deus, certamente você está vivendo em paz. Certamente Deus tem te dado alegria para viver nesses dias. Por mais que você também tenha correria, por mais que você também tenha coisas para fazer, você está aproveitando o tempo. Mas se você tem deixado a voz de Deus de lado para conseguir lidar com a correria, com as tarefas do dia a dia, com tudo que você tem para fazer, você com certeza está cansado, com certeza você está sobrecarregado. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Por isso eu tenho um convite a te fazer. Venha até Cristo. Celebre a vida de Cristo e o fato dele ter se entregado por ti. Porque isso é o que nos dá gás, é isso que nos motiva a viver de um jeito diferente. E não de acordo com a loucura e a correria desse mundo. Para pensar e não sobrevive mais a esse ano ou a esse final de ano. Tenha tempo para viver e aproveitar esse tempo. E o meu desejo é que Deus te abençoe e que você possa aproveitar ao máximo esse tempo.